Como eu falei para vocês, é uma doença rara, não é muito assim, né, uma coisa comum, né, bem menos comum. Então, a incidência é de 1 a 2 casos por 100 mil pessoas, ou 40, 50 casos, dependendo de onde eles estão, né? Então, é ainda super rara, né? A gente não vê muito assim, mas em reumatologia, imagino que vocês também aí no Brasil vejam bastante. A prevalência de ter, né, essa doença quando você está grávida, a mortalidade é de 6 a 9%, né, tanto da mãe quanto do feto. E como se fala, a prevalência de realmente ter como se fala, uma trombose arterial e venosa é entre 6 a 9%. Espera aí que eu saí daqui. A mortalidade dos pacientes com SAF é muito maior, né? Ela é mais de 50%, 80% mais alta quando comparada à população em geral. Então, se o seu risco de trombose e o seu risco realmente de morte é muito maior quando você tem isso, apesar da doença ser rara. O diagnóstico é muito complicado, né? E não sei se vocês já foram em alguma conferência, os reumatologistas meio que se matam nessas conferências, né? Existe um grupo de trabalho, porque a cada 2, 3 anos, 4, eles mudam tudo de novo, né? E aí faz uma confusão mais grande ainda. Então, você precisa ter, para ser diagnosticado com o anti-phospholipid syndrome, porque eles fazem uma distinção muito grande. Eles fazem uma distinção entre você só ter os anticorpos, né? O que eles chamam de anti-phospholipid profile, né? Que se você já tem só o tipo, né? Você tem esse fenótipo, mas você ainda não tem a doença. Então, ele só vira síndrome quando você realmente tem um evento trombótico. Então, você pode ter todos os laboratórios, mas até você ter um episódio, você não é caracterizado como síndrome, você é só o fenótipo. Então, você tem que ter um episódio de trombose, né? Ou se você não tem um episódio de trombose, quando a gente olha assim, você tem que, particularmente mulher, você tem que ter ou uma morte não explicada de um feto de gestação de mais de 10 semanas, ou o delivery, né, como se fala, quando a mãe dá luz, né, a um feto com menos de 34 semanas, ou pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, com aparência de insuficiência placental. E também, isso que é o problema, tem ou fica um monte de coisa assim. Ou 3 abortos, né, que ninguém consegue explicar, com menos de 10 semanas de gestação, tá? Quando não existe nenhuma normalidade anatômica. Então, isso fica complicado, né? Então, você sabe que a trombose é mandatória. Quando chega para a obstétrica, fica um pouquinho mais complicado, porque você tem que ter alguma dessas critérias ou mais. E aí, você também tem que ter a prova lá do laboratório. Então, você tem que ter a presença desses anticorpos em mais de 2 ocasiões, quando os laboratórios são separados há mais de 12 semanas, tá? E eles têm que estar presentes pelo menos 5 anos antes. Então, eles têm que ter ou o lúpus anticoagulante, né? Ou a anticardiolipin, a gente vai fazer isso assim bem devagar, isso aqui é só para te dar uma ideia, ou a beta-2-glicoproteína. E eles vão classificar entre isso alto risco, médio risco ou baixo risco. Tudo bem por enquanto? Tá bom. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os laboratórios, né? Então, você realmente faz essa cascada desses 3 laboratórios que são os mais importantes. Existem outros que a gente está usando, no caso que
exista dúvida e esses laboratórios não possam ser, não são positivos. O lúpus anticoagulante é o mais importante, na verdade, né? E ele tem esse mesmo nome de lúpus anticoagulante, mas, na verdade, não tem nada a ver com lúpus. Então, ele é o mais importante. Se ele for positivo em 2 ocasiões, esse aí realmente ele te dá o título de que você tem esse fenótipo, né? O anticardiolipin é o segundo mais importante e é dividido em 3. O IgG, a imunoglobulina G, imunoglobulina M e imunoglobulina A, tá? A imunoglobulina G e M tem um peso muito maior do que a imunoglobulina A. Então, se esses dois forem positivos, então eles são mais importantes do que a imunoglobulina A. A beta-2, ela tem um peso menos importante, a não ser que o nível dela seja muito alto. Então, ela também é dividida entre a G, a M e a A, tá? Então, e a mistura desses é que deixa a gente, assim, mais ou menos confusa, né? Então, às vezes, você tem paciente que tem só o lúpus anticoagulante. Às vezes, você tem paciente que a gente fala que ele é triplo positivo, ele tem todos positivos. E aí eles têm pacientes que só têm a beta-2. Então, é meio complicado, né? E aí a gente só monitora, na verdade. Mas a gente vai falar sobre tratamento. Mas esses são os laboratórios mais importantes. Não, existem coisas que interferem com esse laboratório, por isso que eles pedem para você repetir. Infecção interfere e te dá um laboratório que é positivo. Então, se a pessoa estiver doente, se ela tiver com alguma infecção, como se fala? A doença de Hansen, né? Eu esqueci como é que é, não é mais lepra que se chama. A hanseníase, ela dá muita interferência com os laboratórios do SAF, tá? Então, particularmente no Brasil, quando você tem, eles têm que fazer uma distinção entre as duas para ver se não é interferência. E aí você repete dali 12 semanas, não pode repetir antes, você tem que esperar as 12 semanas para ver se realmente é positivo. E você vê em alguns casos que o paciente foi e mandou, fez o laboratório, foi positivo, e você repete, é negativo. Outra coisa que interfere particularmente com o lúpus anticoagulante são os anticoagulantes, na verdade. Então, aí eu acho que eles chamam Marevan, que é o warfarin. E os novos anticoagulantes também, que eu não sei como é que eles chamam aí no Brasil, né, que não precisa checar nada, eles te dão um lúpus coagulante que é positivo, mas ele é falso positivo. Então, às vezes, quando a gente vê, principalmente na clínica, paciente que foi para o hospital, teve um coágulo, e aí depois eles fazem o exame, então a gente realmente fica assim, meio assim, na dúvida para saber, porque ele pode ser que ele seja positivo, porque ele já está no anticoagulante. O jeito certo de fazer isso é parar o anticoagulante, mas ninguém vai parar o anticoagulante, principalmente num paciente que já teve trombose. Então, aí a gente meio que aceita como se fosse, tá? Mas se você realmente tem um paciente que teve trombose e depois fez o laboratório, a gente fica assim meio na dúvida, tá? Como eu falei para vocês, a gente faz um acesso de risco nesses pacientes, né? Entre alto, moderado e baixo. O paciente de alto risco é o paciente que tem positividade alta para o lúpus anticoagulante e moderado a alto no anticardiolipin ou beta-2-glicoproteína, né? O paciente de mais alto risco é o que tem o que eles chamam de triplo positivo, que ele tem todos eles que são positivos. Pode ser só o IgG ou só o IgM, mas se ele tem lúpus coagulante, um positivo do anticardiolipin e um positivo do beta-2, ele é considerado super alto risco, né? E aí a gente monitora esse paciente muito bem. O risco moderado é o pessoal que é negativo para o lúpus anticoagulante, mas tem um nível moderado a alto do anticardiolipin ou do beta-2-glicoproteína, IgG ou IgM, tá?
O IgE, ele é meio assim, tá bom, tudo falhou, o IgM é positivo, aí a gente meio que aceita. Mas ele, como eu falei, ele não é assim uma coisa que a gente realmente presta muita atenção. A não ser que ele tenha um título muito alto, tipo mais de 150 nos laboratórios de aqui, tá? O pessoal de risco baixo é o positivo que tem, tipo assim, é um lúpus anticoagulante de muito baixo nível, né? Ou ele também tem um baixo nível de anticardiolipina ou da beta-2-glicoproteína. Então, eles são de muito low, a gente não fica assim muito em cima do paciente, né? E assim, a gente, principalmente nesse pessoal de low risk, a gente monitora, a gente repete o laboratório para ver se está subindo ou se está baixando, porque pode ir para um lado ou para o outro, tá? Então, é assim que a gente vê o paciente antes de decidir se eles não tivessem nenhuma trombose, se a gente vai pôr eles só para prevenir, tá? A patogênese ainda não é muito bem entendida, mas, como sempre, tem a ver com a célula B. Você lembra que a célula B é a célula que está encarregada de fazer todos esses anti-anticorpos, oh my goodness, os anticorpos que são meio louquinhos, né? Que estão atacando, então é a célula B, ela faz esses anticorpos, e aí elas meio que grudam nessa beta-2-glicoproteína, que ela, na verdade, gruda no endotélio, e aí ela fica lá. E como ela fica no endotélio, dentro da corrente sanguínea, ela forma o trombo, tá? Então, é mais ou menos essa que a gente entende como se fosse, porque daí você tem essa coisa que meio que grudada dentro do endotélio dos vasos, e você vê anticorpos e células inflamatórias e começa a fazer aquela confusão. Uma fica grudada na outra, mais ou menos, e ela forma esse trombo, tá? Então, tem várias fases, a fase da inflamação, a fase da vasculopatia, porque, né, você começa a ter depósito de plaquetas, depósito de outras coisas, até que você fecha aquela artéria, né? Então, essa é mais ou menos a patogênese que a gente pensa, que a gente tenta explicar o SAF, tá? Existem complementos, existem várias outras coisas que estão envolvidas, nem vou tentar explicar, porque também não entendo completamente, mas é um processo longo, não é um processo rápido, né? É uma coisa que acontece um pouquinho de cada vez, e é até aquele vaso realmente... vaso fechar. Eles falam, existe essa teoria que eles falam de como se fala? Tem duas coisas que precipitam, na verdade, essa trombose. A primeira é a infecção. Então, vamos ver, se esse paciente tem esse anticardiolipin, estão lá, mas não estão fazendo nada. Ele tem a infecção. Quando ele tem a infecção, existe inflamação. E aí você tem mais células inflamatórias rodando pelo corpo. E aí eles realmente começam esse processo mais relacionado a um coágulo, a um trombo, tá? Então, eles falam que sempre tem que ter duas coisas. Você tem que ter o fenótipo, você tem que ter o laboratório, aí você tem que ter um trigger, que a gente chama aqui, né? Então, nesse caso, pode ser infecção, gravidez, alguma coisa assim, que é um processo inflamatório. Bom, então, é assim, a gente... Onde eu estou? Peraí. Deixa eu só mudar isso aqui. E quando a gente fala de trombose, na verdade, a gente fala tem várias, né? Então, por isso que é tão difícil, às vezes, tratar quando ele chega no hospital com vários trombos e coisas assim. Então, o tromboembolismo arterial, ele é menos comum do que o tromboembolismo venoso, mas ele é muito mais, como se fala, tem um risco de vida muito maior, né? Normalmente, as artérias cerebrais são as mais envolvidas na SAF.
E os pacientes com antifosfolipídio, com o SAF, eles têm um risco muito maior de ter ataque do coração, a artéria renal trombótica, a isquemia mesentérica, né? A retina arterial, eles têm trombose da retina, e também eles podem ter isquemia, né? Então, um dos casos que a gente viu no hospital foi bem no Natal, foi um cara de 27 anos, eu tenho certeza que vocês têm 1 milhão de casos aí, e ele chegou lá, super atleta, com um ataque do coração, né? Então, o cardiologista falou assim, isso não é normal, né? Um rapaz de 27 anos tendo um ataque do coração. E ele realmente acabou com a SAF catastrófica, né? Porque depois do ataque do coração, ele teve um derrame, né? E aí depois ele acabou como se fala, um trombo na perna. Então, complica, né? Então, é isso que a gente procura realmente nesses pacientes, que são pacientes jovens, que são pacientes que não têm risco cardíaco, e tem essas coisas assim, eu não treino no avião por 10 horas, não tem porque eu tive uma trombose na perna, porque teve um paciente meu e ele teve um embolismo pulmonar, né? Mas ele era taxista, então eu tinha como explicar esse embolismo pulmonar para ele, e realmente ele não tinha o SAF, né? Ele tinha 30 anos, mas ele era taxista, ele tentava o dia inteiro. Então, são esses pacientes que não existem explicação, que não entram naquele fenótipo de pessoa que tem, né, doença cardíaca ou algum risco cardíaco. Então, é aí que a gente vai e procura, ou eles mandam para o reumatólogo. Esses pacientes, quando eles entram no hospital, eles estão severamente doentes, né? E o risco de vida deles é muito alto, particularmente porque eles estão com risco de entrar. Quando você tem um, você pode acabar com vários, e a catastrófica acontece muito rápido. Qual é o tratamento, né? Então, existe uma controvérsia muito grande com o tratamento de quem só tem o fenótipo, né? Porque alguns médicos falam, não, vamos dar aspirina para prevenir, mas não tem nenhuma assim, data realmente que confirma que a aspirina prevene qualquer coisa com esses pacientes que tem, né? Então, você entra naquela de risco-benefício. Qual que é o risco de eu dar aspirina para esse paciente? Ele vai sangrar, né? Se o cara é um atleta, vai acabar batendo a cabeça e vai ter um sangramento, né? Então, você entra no risco-benefício. Mas, às vezes, a gente fala assim que a gente trata a gente, não trata o paciente, porque a gente quer dormir à noite. Então, a gente dá aspirina para o paciente, mesmo sabendo que não existe nenhuma coisa que confirma que isso dá uma prevenção muito grande para o paciente, mas pelo menos a gente acha que está fazendo alguma coisa. Mas a data, realmente, para tratar quem só tem o fenótipo e não tem nenhuma trombose, é muito fraca, não é muito alta, tá? Alguns usam a hidroxicloroquina, a cloroquina, para ver se... Porque a gente sabe que a cloroquina ele tem uma certa prevenção de trombose, né? Ele ajuda a prevenir trombose. Mas também não tem nenhuma data, não tem nenhuma, assim, vamos pôr todo mundo que tem o fenótipo de SAF no Plaquenil, né? Na hidroxicloroquina. Então, é muito controversial, tanto a aspirina como a cloroquina. E o que a gente faz aqui é a gente usa as mesmas, como se fala, coisas como se o paciente fosse, né? Se ele tivesse algum risco para doença cardiovascular, se ele tem colesterol alto, se ele tem algum risco familiar de colesterol, ou o pai teve ataque do coração, a mãe, alguma coisa assim, aí a gente põe na aspirina. Mas se ele não tiver nenhum risco, não existe nada que fala, não, põe esse paciente na aspirina, tá? Então, prevenção é mais ou menos. Aqui está como secondary prevention, mas na verdade isso aqui já é tratamento. Você teve uma trombose, você está no anticoagulante para a vida, não para, não existe discussão, isso é para sempre, e é sempre, 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 sempre o Marevan, ou o que a gente chama aqui de Lovenox, que é a heparina de
de peso molecular baixo. Não sei como vocês chamam aí no Brasil. Então, ou é um, é o outro, tá? Não entra mais nenhum anticoagulante, não existe nenhuma indicação que os novos anticoagulantes trabalhem para o tratamento da SAF. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente insiste que o paciente esteja ou na heparina, né, injeção 2 vezes ao dia, dose realmente de tratamento, né, terapêutica, ou acho que vocês chamam aí de Marevan, que é o warfarin aqui, o Coumadin, tá? Quando a gente faz o exame de sangue, na verdade, o Coumadin, o Marevan é um saco para o paciente, né? Porque ele não pode comer folhas verdes, né? Ele tem que mudar a dieta dele, tem que sempre estar checando os níveis do que a gente chama aqui de INR. Não sei como chama aí no Brasil, mas aqui eles chamam de INR. Então, é meio complicado isso, porque aí sobe, aí baixa, aí sobe. Então, às vezes é bem difícil chegar naquela dose terapêutica. A recomendação é entre 2 a 3, tá? Para paciente que teve trombose arterial, o target é de 3 a 4, tá? Meio controversial, mas essa é a recomendação. 3 a 4 para trombose arterial, 2 a 3 para trombose venosa. Para o paciente que teve vários episódios de tromboses, para pacientes que têm um risco muito alto, que têm o triplo positivo, a gente, na verdade, usa a combinação do Marevan com a aspirina de bebê, né? Que a gente chama isso aspirina infantil. Realmente para prevenir um segundo episódio, né? E a gente entra mais nessa moda aí, porque aí, se você vê pacientes que teve ataque do coração, eles estão na aspirina, eles estão no anticoagulante, então está entrando mais aqui no SAF para fazer essa combinação de 2 medicações, na verdade, para realmente prevenir um segundo ataque. O DOAC, que a gente chama aqui, né, que são o oral anticoagulant, não sei como é que chama no Brasil, Andréa, não sei se você pode pôr aí no chat qual que é realmente o nome, mas não existe nenhuma prova que eles trabalhem, né? É mais fácil, você não precisa, né, checar nenhum nível, você começa mas realmente ainda falta estudo nessa área para realmente ver se eles trabalham tanto quanto o Marevan, tá? Então, essa realmente é o tratamento de trombose na área do SAF. Agora, ficar um pouquinho mais complicado, a gente vai falar um pouquinho sobre a catastrófica, tá? A catastrófica, eu tenho certeza que vocês veem muito aí no hospital, né? Principalmente em combinação com o lúpus, então ela é bem mais severa, ela é bem mais complicada. O tratamento é uma coisa horrível, porque você põe uma coisa e acontece outra, então é muito, 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 muito difícil. Qual que é a definição da catastrófica, né? Então, ela tem que ter trombose de 3 ou mais órgãos, né? Ela tem que ter envolvimento microtrombótico também, né? E ela tem que ter, claro, o fenótipo do laboratório positivo. A pessoa pode também apresentar com a falha renal, ela tem distresse respiratório, ela tem a hemorragia alveolar, ela vai aparecer encefalopática, então ela vai estar confusa, ela não vai estar coerente, e ela também pode ter a hemorragia adrenal, tá? Então, essas são realmente a definição de uma catastrófica. Não precisa ter tudo junto, se Deus quiser, não vai ter tudo junto, mas ela vai ter pelo menos esses 3 aqui, né? Os 3 órgãos tromboses, o fenótipo positivo e uma dessas outras características, né? Então, esse é realmente a definição da catastrófica, né? E todo mundo, com certeza, entra em pânico, o hematologista sai
e deixa o hematologista normalmente para lidar com isso, porque é uma coisa de alto risco, né? E como você viu, a mortalidade, você lembra, é muito grande, 37% desses pacientes que apresentam com catastróficas não sobrevivem. O tratamento é combinação, cara, você põe tudo, você joga tudo dentro da pia e manda ver. Então, você põe no glucocorticoide, você faz o exchange do plasma, não sei como é que chama aí, a plasmapheresis, né? E ainda a imunoglobulina, né? Então, você vai dar tudo para esse paciente que você puder, né? É interessante que às vezes você põe na heparina e as coisas pioram. Por causa daquela patogênese que não é muito bem entendida, a heparina ativa complemento e às vezes faz as coisas piores. Então, você põe anticoagulação, claro, né? E aí você entra com tudo. Então, anticoagulação, glucocorticoide, plasmapheresis e intravenosa globulina, né? Então, você vai realmente atacar esse paciente muito forte. Vamos dizer que nada funcionou. Eu não sei se no Brasil vocês têm, mas aqui a gente tem, que é o eculizumab, que é uma medicação que especialmente ela só é aprovada para tratamento de fosfolipid síndrome com CAPS, tá? Ela não tem outra indicação aqui, eu nem sei se aí vocês têm acesso a essa medicação. E a outra que a gente usa aqui, se por acaso não tiver eculizumab, é o rituximab, né? Que ele realmente não é aprovado para tratar o SAF, mas ele é aprovado não é aprovado, né? Mas ele tem alguma data no tratamento da catastrófica, tá? Risco de vida, o paciente vai estar na UTI, não tem como, né? É bem complicado, como eu falei, tenho certeza que vocês, como a Andrea falou, vocês têm bastante, e se eles estão no hospital é porque eles devem estar com o CAPS. Então, o risco de trombose, você faz um, você faz outro, 3, 4, 5, né? Na verdade, não tem como parar. Então, é anticoagulação, glucocorticoide, plasmapheresis e intravenosa imunoglobulina é realmente como se fala, guideline para o tratamento da SAF. Bom, então a gente viu a trombose, a gente viu a catastrófica e agora a gente vai falar sobre a gravidez, né? Porque realmente é difícil para a pessoa, e normalmente a mulher não descobre que ela tem isso até a segunda ou terceiro aborto que ela tem. E é muito triste, porque, se vocês lembram, acontece bem depois da 10ª semana, né? Lá para 20, às vezes até 30 semanas, o feto morre. E o que acontece, na verdade, é que a placenta, existe uma trombose da placenta. Então, não tem nutriente, não tem sangue vindo para o feto e o feto morre. Então, é uma coisa muito triste. Eu tive um paciente, uma vez, ela teve 5 perdas de feto, e quando ela realmente entrou no hospital, porque ela desenvolveu a catastrófica, ela estava na 5ª gravidez dela, o bebê infelizmente não sobreviveu, ele estava com 20 semanas, né? E aí foi que descobriram realmente que ela era uma imigrante, não tinha muito acesso, e ela tinha vindo recentemente para os Estados Unidos, e foi aí que descobriram que ela tinha SAF, e ela entrou com a catastrófica. Ela sobreviveu, graças a Deus, né? E o tratamento foi sucesso. Mas, mesmo assim, mesmo que você comece o tratamento, que você sabe que o paciente tem a SAF, e você começa o tratamento, a gente vai falar sobre isso no minuto, ainda assim, o risco de perder esse bebê, ou da mãe morrer mesmo, é de 39%. Então, é um risco muito alto, né? Então, eu falo para minhas pacientes, a gente vai ser super amigas, porque eu vou te ver quase todo mês, né? Durante aquela gravidez, e também o obstetra, né? Você vê aquele paciente consistente pela gravidez inteira, né? Então, eles vêm com abortos, né? De 10 semanas para cima, lembra disso? Ou
mais de 3 com menos de 10 semanas, né? Perda do feto, insuficiência placentária. Eles têm aqui o que a gente chama de HELP syndrome, que eu não sei como é que chama no Brasil, mas é quando a paciente antes das 37 semanas, ou depois que ela dá a luz, ela develop essa hemólise, as enzimas hepáticas sobem e a plaqueta cai, né? Então, isso também pode ser uma indicação de que aquela mãe tem SAF, né? Ou a pré-eclâmpsia, ou a eclâmpsia, um ou outro. Então, essas são, quando a gente vê mães, sim, com esses problemas, a gente realmente, a gente vê se eles têm o fenótipo de SAF. O tratamento, né? Se ela teve qualquer trombose, né, ou perda de feto, ela vai ficar a gravidez inteira na aspirina e na dose terapêutica de heparina, tá? Não é nem a low molecular, é a heparina mesmo, tá? E então ela fica nos dois. E mesmo assim, como a gente viu, ainda existe um risco de quase 40% de não dar certo, tá? Então, a gente entra com tratamento, na verdade, quando a pessoa fala, estou tentando ficar grávida, a gente já põe ela na aspirina. É a hora que ela fica grávida, a gente entra com a heparina. Então, é realmente anticoagulação. E a anticoagulação, na verdade, ela fica até depois do pós-parto, 6 semanas, né? Porque existe um risco muito grande de trombose depois do parto. Então, ela vai, da hora que ela consegue, ela fala para você, tô grávida, você entra com a heparina, se ela já não tiver na aspirina, você entra com as duas, e ela fica até 6 semanas depois do parto, né? Aí vamos dizer que ela tem só o fenótipo, ela nunca teve nenhuma, é a primeira gravidez, né? Ela, sei lá, por um milagre, ela foi diagnosticada, né? Às vezes a gente tem paciente bastante aqui que tem infertilidade, ou tem vários, então ela foi diagnosticada antes, na verdade, e então a gente já sabe que ela tem isso, então a gente, na verdade, a aspirina de infantil não tem muita data nesses pacientes, né? Então a gente não usa muito. Então a gente realmente já entra, aí a gente entra com a low molecular weight heparin, tá? Diferente, tá? Então, também dose terapêutica até 6 semanas de pós-parto, mas não é a heparina pura, é a low dose molecular weight heparin, não sei como você chama, como fala, peso molecular baixo da heparina, tá? Então, a gente faz 2 distinções aqui, o tratamento durante a gravidez, para evitar realmente tanto a perda da mãe quanto a perda do bebê. Para fazer isso aqui mais um pouco complicado, existem manifestações que realmente não são trombóticas, né? Então, são pacientes que são, às vezes, mandados pela neurologia, a gente pega um que tem perda de memória muito cedo, e aí você faz a ressonância e você tem aquela doença microvascular no cérebro inteiro, então a gente pensa, talvez isso seja um SAF, né? A doença cardíaca valvular, que também é um problema por causa do risco de derrame. O lívido, tanto o vascular quanto o reticular. Então, o lívido é também uma manifestação, quando você vê pacientes que têm aquele lívido que não sei se vocês lembram da primeira aula de lúpus, o lívido, ele parece que você tem a pele assim desenhada, ela fica assim, como se fosse uma renda. Esse é o lívido, também é uma manifestação. Pessoal com anemia hemolítica, pode ser uma manifestação de SAF. Trombocitopenia também é uma manifestação de SAF. Vamos dizer que não tem mais nada, esse paciente só tem a trombocitopenia. Pode ser uma manifestação de SAF. E também ele ataca o rim, né? Ele tem uma nefropatia específica do SAF.
né? E que e a gente vai falar sobre um pouquinho mais, ela é bem diferente da nefrite do lúpus, né? Ela não é aguda, ela é uma coisa assim, bem devagar, bem, tipo assim, maneira, entendeu? Ela começa bem de pouquinho de proteína. Então, não é uma coisa que a pessoa entra já em falha renal, tá? Mas então não é só trombose, existem outras manifestações que a gente vê em pacientes que a gente também precisa tratar. Mas como que é o tratamento dessas manifestações, tá? O tratamento dessas manifestações é um pouquinho diferente. Vamos ver que ela tem a trombocitopenia. Você só começa o tratamento, na verdade, quando a plaqueta baixa de 20.000, né? Então, você entra ou com o glucocorticoide ou com a imunoglobulina. Um ou outro, tá? Às vezes os dois, se precisar, se não responder ao glucocorticoide, vai para a imunoglobulina. Hemolítica, a doença anemia hemolítica, então sempre, né, corticoide, e aí não é para sempre, então você pode entrar com o micofenolate, que é o Cellcept, ou a ciclofosfamida, ou a azotiaprina. Então, esses são os tratamentos para essas complicações. Quando a pessoa tem... E aí que fica complicado. Vamos dizer que eles têm essas manifestações, mas não tem nenhum coágulo, né? Aí entra aquela discussão, mas aí, o que a gente faz? A gente trata ou a gente só observa, né? Então, aí alguns médicos vão começar tratamento para prevenir e outros vão fazer, não existe ainda, não preciso disso. Como eu falei, a nefropatia da SAF ela é diferente, né? Ela chama de microthrombotic microangiopathy. Então, ela é bem microscópica, ela é bem devagar, anos, às vezes, para a gente descobrir que esse paciente, na verdade, tem essa nefropatia. Então, o tratamento dela é o mesmo tipo que o da doença hemolítica, ou, às vezes, a gente vê tratar esses pacientes com eculizumab, aqui, ou rituximab, tá? E no caso desses que eles desenvolvem realmente esse trombótico microangiopatia, que é uma doença específica renal, complicação da SAF, aí a gente faz a plasma exchange, mas só no caso de falha renal, tá? Para valvular disease, né, quando eles têm a doença, que eles têm a vegetação na válvula, aí a gente vê ou aspirina ou Marevan, tá? Então, o SAF, na verdade, a gente acha que é só coágulo. Não é. É uma doença bem mais complicada, um risco muito grande de morte, né? Em todas essas combinações, porque às vezes você tem realmente você pode ter um coágulo, e aí você desenvolve também a trombocitopenia. Então, é uma doença bem complexa, né? Então, tem muitos reumatólogos aqui que não tratam SAF de jeito nenhum. A paciente aparece lá com SAF, eles despacham para quem trata, né? Então, a gente tem especialistas, imagino que seja o caso aí no Brasil, de médicos que estão mais acostumados com essa coisa de tratar essa doença, porque, como eu falei, é bem complicado. E com isso a gente terminou aqui um pouquinho a apresentação, né? E vocês me falam perguntas, comentários, algum caso interessante. André, tenho certeza que vocês aí veem bastante coisas. Me conta. A André tá falando aqui, o Zarelto, isso aí, A SAF primária é só quando tem o fenótipo. A SAF primária é só quando não tem lúpus, tá? Então, a SAF primária, ela é sozinha, ela não tem o lúpus. E a SAF secundária é quando ela vem o SAF com o lúpus. É o Zarelto mesmo e a enoxaparin, é isso exatamente. Esses são os 3 laboratórios, sim. O LAC é o lupus anticoagulant, e esses são os 3 laboratórios do antifosfolípido, tá?
Então, como eu falei, essa SAF aí, ela é bem complicada, né? Então, ela tem um risco de trombose, ela tem um risco de perda obstétrica, né? E ela tem a catastrófica, e em cima disso ela tem mais as 3. Quando o SAF é só no fenótipo, chama-se como? Bom, aqui a gente chama de antiphospholipid profile. A gente não fala que é síndrome, né? Aí eu não sei como é que vocês falam, porque aí vocês chamam síndrome de antifosfolípide. Então, aqui a gente não põe o síndrome, a gente só fala que eles têm o fenótipo antifosfolipídico, tá? A gente não chama de doença, porque se ele não tiver nenhuma apresentação, ainda não é uma doença, você só tem um laboratório. Aí no Brasil, não sei como é que eles vão chamar, mas quando eles têm o fenótipo, a gente não põe o síndrome. A gente já fala que eles têm um laboratório positivo, e como eu falei, aí tem reumatólogo que põe na aspirina e tem reumatólogo que não põe na aspirina, né? Eu, quando tenho esses pacientes, tenho, na verdade, vários pacientes assim, discuto os riscos, discuto a data com eles, e aí, a verdade, é uma discussão, fala, bom, seu pai teve ataque do coração, sua mãe, sua avó, você tem colesterol alto, você tem algum risco cardiovascular? Não, então a gente só ajuda porque, né? Isso, então, é bem semelhante, porque você tem um laboratório positivo, particularmente em pacientes com lúpus, isso é muito comum, né? Então, 30% dos pacientes com lúpus vão ter o antifosfolípide, só o positivo, mas eles não têm a síndrome. Então, é muito alto essa presença, essa doença é muito comum em lúpus pacientes. Então, às vezes você vê paciente com lúpus, e eu tenho uma paciente com lúpus que ela tem um antifosfolípide fortíssimo, ela tem 9 stents, que chama aí, no coração, tá? Ela tá no Marevan faz anos e não parei na aspirina, tá? Então, ela é positiva tripla, ela tem o lúpus, ela tem o antifosfolípide, e o coração dela, ela tem 40 anos, mas ela tem um coração de uma pessoa de mais de 100 anos, tá? Ela vai agora ter que entrar na lista para fazer o transplante, porque ela teve muito coágulo, e o target dela é só o coração. Ela não teve nenhum derrame, ela não teve nenhuma outra trombose, ela só tem, na verdade, o coração. Então, ela teve 9 episódios, ela tem 9 stents. Muitos dos nossos pacientes têm SAF, já tivemos casos de MAT, catastrófica, acabam evoluindo para terapia intensiva. Isso, com certeza. Gestantes que estão acompanhadas pela reumatologia, existe o núcleo perinatal. Exatamente. Esses pacientes, pior coisa, né? Lúpus, SAF e gravidez, né? Aí você perde o sono mesmo, aí não tem como, porque as complicações são não tem como nem esperar, pode acontecer qualquer coisa, né? Mas a gente já sabe que nesses pacientes, principalmente que a gente ainda não falou sobre gravidez em doença autoimune, a gente pode até planejar uma aula. Esse paciente, ele vai dar à luz cedo, ele vai entrar em trabalho de parto lá para 33, 35 semanas, e não vai chegar ao termo, né? Então, a gente sempre se preocupa com esses pacientes que têm essas duas doenças, mas muito alto em lúpus. Então, normalmente, se a gente vê um paciente que só vem com SAF, a gente já automaticamente faz o laboratório de lúpus, porque a gente sabe que é muito grande essas duas doenças, elas são bem similares em termos da trombose, tá? Mais alguma pergunta, gente? Não sei o que aconteceu, normalmente não tem problema para você, não sei, sei lá, estranho isso. Bom, o que vocês querem fazer para a próxima aula? Querem fazer uma aula só sobre complicações de gravidez?
Esclerodermia. Tá bom, sem problemas. Esclerodermia será. Então tá. A próxima quarta-feira, tudo bem? Sim, existem várias. Então, a gente pode fazer esclerodermia para a próxima aula, se vocês quiserem, então. Claro. Então, vamos ser esclerodermia primeiro ou a dermatomiosite? Qual que vocês preferem? Bom dia. Eu prefiro a dermatomiosite. Dermatomiosite. Então, tudo bem, sem problema. André, pode ser esclero. Então, vamos começar com a dermatomiosite, que eu tenho certeza que vocês têm bastante também aí. E aí, depois a gente vai para a esclero, ou a gente pode fazer a sequência de todas as miosites, que tem 1 milhão delas, me deixam doidos. E depois a gente entra na esclero. Muito obrigado pela aula, tá? Tá bom. Desculpa o atraso, é porque eu estava chegando do plantão, correndo. Nossa, não, nem esquenta. Imagina, eu estava aqui sossegado esperando vocês. Nem esquenta. Então, tá bom. Muito obrigada. Tá bom? Nada, gente. Então, até a próxima semana. Tchau!